Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre talvez o maior sabotador do teu sucesso. Eu tenho a certeza, se tu assistires a esta aula até ao fim e aplicares o que vais aqui aprender, ei, tu vais te tornar irreconhecível. Ninguém mais te vai conhecer. Tu vais te tornar totalmente noutra pessoa, na tua melhor versão. Tu vais te sentir muito mais confiante, tu vais te sentir muito mais livre, tu vais sentir que aquele peso que tu carregavas nas costas não carregas mais. Isso tudo vai acontecer devido a quê? Devido a tu te libertares dos teus medos, porque os teus medos é como se fossem corrente que te aprisionam, que te impedem de evoluir. Tu queres fazer mais, só que o medo da crítica puxa-te para trás, o medo de seres rejeitado puxa-te para trás, o medo de seres criticado puxa-te para trás e tu fazes muito esforço para evoluir, mas mesmo assim não evoluís. Porquê? Vamos com calma, vou fazer isto com calma, vai que eu falho, vai que me criticam, vai que eu não sou assim tão bom. E tu acabas por viver frustrado e não alcançares os teus objetivos. Fiquem já a saber que tu não estás sozinho. Eu que estou aqui deste lado hoje, já vivi vários medos, desde o medo de ser criticado, o medo de não ser bom, o medo de falar, de abrir aqui uma live e falar. Eu já vivi vários medos, venci esses medos e é por esse motivo que hoje estou aqui, porque eu sei qual é a diferença entre uma vida com domínio do medo e uma vida onde o medo te domina. O que eu quero é que tu domines o medo. O que tem acontecido até ontem é que o medo te domina a ti. Esta live curta, simples e direta para tu aprenderes a vencer qualquer medo. E nós hoje vamos falar sobre o quê? Primeiro, vamos entender como é que o medo prejudica o teu sucesso. A seguir, tu vais entender onde é que nasceu esse medo. Porque sim, o medo não é teu. Alguém colocou o medo em ti. A seguir, vamos entender os dois tipos de medo. Vamos falar sobre os maiores medos e, claro, no fim eu vou-te trazer o passo a passo, os 5 passos simples e infalíveis para tu venceres os teus medos, quem sabe ainda hoje. Já carrega no like, já partilha este vídeo com pelo menos 2 pessoas e vamos começar a aula aprofundada. Antes disso, próximo sábado temos a imersão de como tu gerares riqueza do absoluto zero. Se tu queres ganhar mais dinheiro, ter mais liberdade e entenderes as chaves para ires para o próximo nível, entenderes como um rico pensa, para tu pensares como um rico e acessares a riqueza, cai dentro da imersão. Cai dentro da imersão. Eu não quero enganar-te, eu não quero o teu dinheiro só pelo dinheiro. Eu estou tão seguro do que eu te vou entregar nela que tu tens 15 dias de garantia, ou seja, tu podes assistir à imersão, tirar todos os apontamentos, sacar todas as chaves importantes e mesmo assim, se quiseres, basta carregares num botão, pedires o teu reembolso, ficas com o conhecimento e ficas com o dinheiro. O que eu busco aqui não é dinheiro por dinheiro, é transformar a tua vida, é levarmos esta geração para outro patamar. Esse é o propósito, é por isso que eu estou aqui. Não é dinheiro por dinheiro, é transformar esta geração, é levar esta geração para outro patamar. Por isso, cai dentro da imersão e aprende a fazer dinheiro do absoluto zero, do zero. Aprende a gerar riqueza sem precisar de dinheiro. Tu vais ficar surpreendido e estupefacto. Mas agora vamos à verdadeira aula. Como é que o medo prejudica o teu sucesso? Como é que o medo prejudica a tua prosperidade, a tua evolução? Muito simples. O medo funciona como barreiras, funciona como muros.
Quando tu tens medo de falhar, é o quê? É o muro que aparece ali. Aí eu preciso de agir. Pois, medo de falhar é o muro que eu não passo. Aí eu preciso de fazer. Pois, mas eu tenho medo que me critiquem. Eu tenho medo que me rejeitem. Eu tenho medo de não ser assim tão bom. São muros que vão aparecendo que te impedem de ir para o próximo patamar. É assim que o medo sabota o teu sucesso. Tu sabes que precisas de fazer, mas não ages porque tens medo. Às vezes tu procrastinas e achas que é procrastinação, só que não. Na verdade é medo. Só que o medo disfarça-se de procrastinação. Eu tenho medo de falhar, então eu vou procrastinando. Eu tenho medo que me critiquem, então eu vou procrastinando. A raiz da procrastinação é o medo. E o medo é o maior inimigo do teu sucesso. Agora vamos entender de onde veio esse medo. Como é que ele apareceu? Porque sim, ninguém nasce com medo. Uma criança, um bebê, ele não tem medo de errar. Ele levanta-se, cai, vai andar de bicicleta, cai e continua a errar, a errar, a errar, mas não desiste. Só uma pessoa adulta tem medo de errar. Um bebê não tem medo de ser criticado. Ele fala o que lhe apetece, ele faz o que lhe apetece, ele não tem medo. Só um adulto é que tem medo. Ou seja, o medo não é teu, alguém colocou medo em ti. E quem é que colocou esse medo em ti? Ou mais importante ainda, primeiro, tu já estás tão habituado com esse medo, já é diário, que tu achas que esse medo é teu. Tu dizes, não, eu sou mesmo assim. Mas não, tu não és assim. Alguém te ensinou, alguém te doutrinou a tu seres assim. Mas entende, tu não nasceste com medo, o medo não é teu. Se alguém colocou o medo em ti, nós podemos retirar o medo de ti. O bebê não tem medo de falhar. Porquê é que tu tens medo de falhar? O bebê não tem medo de cair e se levantar. Porquê é que tu tens medo de cair e ficar no chão? O bebê não tem medo que o critiquem. Porquê é que tu tens medo que te critiquem? Simples demais. Porque na tua infância ensinaram-te a tu agradares todo mundo. Na tua infância disseram-te, ei filho, não erres. Faz tudo perfeito. Ei filho, cuidado. Seu perfeito para não te criticarem, para não te rejeitarem. E tu cresceste com essa programação mental, com esses medos, e tu já achas que são teus. E tu não achas porque, não, eu tenho medo que me critiquem, mas eu sempre fui assim. Não, eu tenho medo de falhar, mas eu sempre fui assim, mais cauteloso, mais prevenido. Ei, não. Alguém te ensinou a ser assim. Imagina, os teus pais, eles não fizeram isso por mal. Só que, o que é que aconteceu? Os teus pais tinham medo que tu te magoasses, tinham medo que tu sofresses, que tu te desiludisses. E por isso disseram, ei, filho, sonha pequeno, faz tudo bem feito, ser prevenido, agrada a todo mundo. Os teus pais disseram-te isso. E tu hoje cresceste e o que é que buscas? Não erras porque queres ser prevenido, porque queres jogar pelo seguro. Não és ousado. Porquê? Porque tu não queres desagradar os outros. Não falas o que tu pensas. Porquê? Porque tu não queres ser criticado. Não fazes aquilo que tu gostas. Porquê? Porque tens medo que te critiquem. Essa é a verdade. Quantos sonhos? Quantos sonhos? Tu já deixaste de morrer. Tu já enterraste. Porque tens medo que te critiquem. Tens medo de falhar. Tens medo de não ser bom o suficiente. Quantos sonhos? Tu desejas mais. Só que tu não pedes mais porque, não, se eu pedir mais, os outros vão me ver como ambicioso. Ei, lá quero eu saber dos outros. A vida é de quem? É tua ou é deles? Se a vida é tua, porquê é que ligas à opinião dos outros? Se a vida é tua, porquê é que tens medo que os outros te rejeitem? Não faz sentido. Entende? O medo não faz sentido. Eu quero falar agora aqui contigo sobre dois tipos de medo. Antes disso, o resumão de onde veio esse medo. Esses medos
vieram da tua infância. Principalmente os teus pais, o teu meio mais próximo colocou esses medos em ti. Tu cresceste, achas que os medos são teus e levas isso para a vida. Vives no piloto automático. Mas tu já entendeste que esses medos não são teus e ainda neste vídeo vais descobrir como vencer esses medos. Antes disso, existem dois tipos de medo. O medo fisiológico e o medo psicológico. O medo fisiológico é bom, é natural, é nosso. Por exemplo, tu estás sozinho em casa e escutas um barulho. Esse medo é fisiológico. Esse medo é bom, porque é o teu cérebro a pensar: se eu estou sozinho em casa, de onde veio este barulho? Pode ser um ladrão. E tu jogas na defensiva. Jogas para prevenir. Porquê? Porque é o medo fisiológico e tem como objetivo o quê? A tua sobrevivência. Só que o pior dos medos, o medo que impede a tua evolução é o quê? É o medo psicológico. E como o nome diz, psicológico, ele está na psique, ele está no cérebro, ele está na mente. Ele não existe. Eu tenho medo de falhar. Esse medo, isso não existe. Nunca viste ninguém, uma notícia a dizer o medo de falhar matou 5 pessoas. Porquê? Porque o medo não existe. É psicológico. É da tua imaginação. E muitas vezes tu tentas vencer esse medo lá fora. Só que o medo é aqui dentro. É aqui dentro que tu vences esse medo. Onde é que está o medo de falhar? Aqui dentro. Onde é que está o medo de ser criticado? Aqui dentro. Onde é que está o medo de tu não seres capaz, de tu não seres bom o suficiente? É aqui dentro. É aqui dentro que tu vences o jogo. Mas tu dizes para ti próprio: não, da próxima vez eu vou tentar, da próxima vez eu vou fazer. Não. Porque tu dizes isso a pensar: da próxima vez as circunstâncias vão ser diferentes e eu vou agir. Só que qual é que é a verdade? O medo é psicológico. Da próxima vez as circunstâncias lá fora vão ser diferentes, mas o medo está aqui dentro. E aqui dentro vai ser tudo igual. E tu vais dizer de novo: da próxima vez eu faço. E passas a vida toda a dizer: da próxima vez eu faço, da próxima vez eu faço. Morres e não fazes. Essa é a verdade. Enquanto tu não venceres o teu medo, esquece. Tu vais literalmente enterrar vivo os teus sonhos. Vais enterrar vivo os teus sonhos. Porque tu queres fazer, mas tu tens medo que te critiquem, tens medo que te apontem o dedo, tens medo de falhar. Ei, enquanto tu não agires, esquece, tu não vences o medo. Tens medo que te critiquem. Agora questiona-te: ok, e se me criticarem, o que é que vai acontecer? Nada. Tu não vais morrer. Ninguém te vai matar. Não vai acontecer nada. Pensa sempre. Lembra-te disto. Se tu fizeres, vão-te criticar. Se tu não fizeres, também te vão criticar. Se tu fores pobre, vão-te criticar ou vão ter pena de ti. Oh, coitadinho, tão pobre, nem pode dar uma vida boa à família. Se tu não fizeres, se tu fores pobre, é isso que acontece. Se tu prosperares, se tu fores muito rico, olha, cheio de dinheiro, tem a mania, anda a roubar aos pobres para ele ter muito dinheiro. Ei, vão-te criticar de qualquer jeito. Qual é a crítica que tu decides viver? A crítica por não seres bom? Ou a crítica por seres bom? A crítica por seres pobre? Ou a crítica por seres rico? Eles vão-te criticar de qualquer jeito. Para quê? Ter medo da crítica. Entende? Não tem lógica. Não faz sentido esse medo. Exatamente como o medo de falhar. Qual é que é o sentido do medo de falhar? É que as pessoas disseram que tu tinhas que ser perfeito. Tu tinhas que fazer tudo perfeito da primeira vez. Só que agora questiona-te. Quando tu foste andar, andaste bem da primeira vez? Quando tu foste falar, falaste bem da primeira vez? Ninguém faz nada bem da primeira vez. Porquê é que tu queres ser perfeito logo da primeira vez? Porquê é que tu queres agir e já fazer tudo perfeito?
Não faz sentido. Isso é uma grande falta de amor próprio para contigo. É alta exigência demais. Tu queres ser perfeito, mas ninguém faz nada perfeito. Ninguém faz nada bem. Da primeira vez, ei, entende. Erra muito. Erra rápido. Só não erres nas mesmas coisas. Sabes qual é que é o melhor falhanço? O maior falhanço é tu não agires. Quando tu não ages, tu já escreveste a tua certidão de falhanço. Ora, quando tu ages, tu evoluís. Eu fiz, errei. Ok, eu aprendi com o erro. Da próxima vez, eu vou fazer melhor. Simples assim. Não tenhas medo de errar. Não tenhas medo de falhar. Não tenhas medo de ser criticado. Não busques outro grande medo junto ao medo de ser criticado. Não busques a aprovação dos outros. Ei, ninguém te aprova, ninguém te rejeita. Sabes qual é que é a maior prova de rejeição? Tu tens medo que os outros te rejeitem e por isso tu não fazes o que amas. Sabes o que é que isso significa? Significa que tu estás a rejeitar os teus próprios sonhos. Com medo que os outros te rejeitem, tu rejeitas-te a ti próprio. Até que dia é que isso vai acontecer? A vida é tua, os objetivos são teus, o sonho é teu, o propósito é teu. Faz aquilo que amas. Ninguém tem que te aprovar, ninguém tem que te rejeitar. Se tu fizeres, vão-te criticar. Se tu não fizeres, vão-te criticar. Vence esse medo psicológico. Entende? Psicológico. Ele está aqui dentro, não está lá fora. Agora que tu já entendeste como é que o medo prejudica o teu sucesso, de onde é que ele nasceu, quais são os tipos de medo, eu quero que tu entendas que enquanto tu não dominares os teus medos, tu não vais para o próximo patamar. Enquanto os teus medos forem maiores do que tu, esquece. Tu não evoluís. Tu não vais para o próximo patamar. O nosso cérebro é uma máquina incrível. Só que a maioria das pessoas, em vez de usar o cérebro, é usada pelo cérebro. Ou seja, em vez de tu dominares os teus medos, és dominado pelos medos. E é por esse motivo que a maioria das pessoas não evolui. Porque o nosso cérebro foi programado para quê? Não foi para ser rico, não foi para prosperar, nem foi para ter sucesso. O nosso cérebro instintivo está programado para tu sobreviveres. Apenas sobreviver. Por isso é que tu procrastinas tanto. Por isso é que tu adias tanto e por isso é que tu fazes o mínimo. Porque o teu cérebro não quer que tu prosperes. O teu cérebro quer que tu sobrevivas. E para tu sobreviveres, o que é preciso? Gastar o mínimo de energia possível. Logo, vou agir? Não. Vou procrastinar? Vou me expor no meio da multidão? Não. Vou ficar no meu canto? Vou fazer acontecer? Não. Vou poupar energia. Enquanto tu não dominares o teu cérebro, esquece. Não prosperas na vida. Agora eu quero-te trazer aqui o passo a passo para tu venceres qualquer medo de uma vez por todas. Claro que existem medos mais profundos. Existem medos criados por traumas de infância. Às vezes pode ter sido agredido, abusado, muito maltratado e tu criaste traumas. E isso precisa de ser curado e ressignificado para tu te libertares e prosperares. Mas isso, como é óbvio, não te posso passar aqui num vídeo. Isso precisa de uma análise mais profunda, de um conhecimento mais detalhado, entender a raiz do medo, a raiz do trauma, quem, como, onde é que foi criado tudo isso e a partir daí ressignificar, reprogramar e evoluir. Por esse motivo é que eu tenho a minha mentoria onde eu te ajudo a tu venceres medos,
dúvidas e de uma forma resumida alcançares a tua melhor versão e viveres em alta performance. Se tu queres participar na mentoria, acelerar a tua evolução e transformar literalmente toda a tua vida, todas as tuas áreas da vida para sempre, vai estar na descrição aqui do vídeo o link para tu falares diretamente comigo. Fala comigo, deixa as tuas dúvidas, eu vou te ajudar, queiras ou não a mentoria, eu vou te ajudar porque o propósito é claro. Levar esta geração para outro patamar, libertar esta geração e fazer prosperar esta geração. Esse é o propósito, esse é o movimento e isso é bem claro. Se tu queres a evolução mais rápido, cai dentro da mentoria. Mas agora, muita atenção aqui no passo a passo para tu venceres todos os teus medos. Eu aconselho-te que tu tenhas caneta e papel na mão para, claro, anotares e venceres o medo. Primeiro ponto, tu vais entender qual é o medo que te impede de agir. Para agora e pensa, qual é que é o medo que te impede de agir? Porquê é que tu não ages? Porquê é que tu não fazes o que queres? Porquê é que tu não fazes o que é preciso? Questiona-te. É porque tu tens medo de falhar? É porque tu tens medo de não ser bom o suficiente? É porque tu tens medo de ser criticado? Qual é o medo que te impede de evoluir? Primeiro ponto, entender o medo. Porque eu só posso tratar o problema depois de entender o problema. Qual é o medo que te impede de agir? Se quiseres, deixa aí nos comentários. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de ser criticado. Eu tenho medo de não ser capaz. Eu tenho medo de não ser bom. Qual é o medo que te impede de agir? Eu, por muito tempo, tinha medo de ser criticado, tinha medo de me expor, tinha medo de desagradar os outros, tinha medo de falar para uma câmara, de falar em público. Hoje eu estou nem aí para isso. Eu venci os medos e quero te ajudar a tu vencer os medos. Qual é que é o teu maior medo? Quem tem todos os medos é muito simples, segue o mesmo padrão. Destravamos o medo de cada vez. Vamos entender, eu tenho medo que me critiquem. Ok, de onde é que surgiu este medo? Quem é que na minha infância, talvez isto te aconteça, quem é que na minha infância me criticou muito? Eu vou entender quem foi a pessoa, eu vou entender qual foi a situação e eu vou ressignificar essa situação. Ok, venci o medo de ser criticado. Agora eu vou vencer o medo de falar em público. De onde é que surgiu esse medo? Foi na escola? Um professor que me criticou? Fui eu que fui fazer uma apresentação e fui gozado pelos colegas? De onde veio esse medo? Entendi o medo, quem foi, onde foi, ressignifico. Faço isso para todos os medos. Eu fiz isso para os meus medos. Uma coisa que eu quero que tu entendas, que vocês entendam é esse medo não é teu. Nenhum medo é teu. Alguma situação e alguma pessoa colocou esse medo em ti. Se alguém colocou esse medo em ti, o que é que nós vamos fazer? Entender a raiz do medo, entender qual foi a situação, entender qual foi a pessoa, ressignificar esse medo e agora prosperar na vida. Sim, tenho medo de aparecer em uma câmara. Eu também já tive isso. E talvez tu tenhas um medo da exposição. Porquê? Porque tu queres ser perfeito à primeira. Tu queres aparecer e queres agradar todo o mundo. Talvez seja isso. Tu queres aparecer e queres que todos gostem de ti. Não queres que ninguém te critique. Eu passei por isso. Só que sabes, ei, vão-te criticar. Faz aquilo que amas. O que arde no teu coração é a exposição, é eu abrir uma live para falar sobre algum assunto. Eu vou abrir a câmara já sabendo, vão-me criticar. Estou nem aí. Críticas não me abalam, elogios não me enaltecem. Guarda isso para ti. Eu faço o que eu tenho que fazer e não estou nem aí para ninguém, porque entende, ninguém tem compromisso com o teu propósito. O propósito é teu, o compromisso com ele é teu. Mas vamos entender. Primeiro ponto, entende o medo. Escreve qual ou quais são os teus medos. Segundo ponto,
analisa, anota isto, analisa onde, quem e como é que este medo foi criado. Eu tenho medo que me critiquem. Ok, eu agora vou parar e vou analisar. Onde é que este medo surgiu? Qual é a primeira memória que tu tens deste medo? Quem? Volta à tua infância e questiona-te. Quem é que me criticava muito? Quem é que queria que eu fosse perfeito? Quem é que queria que eu nunca errasse? Questiona-te sobre isso. Ok, eu já entendi onde é que foi essa situação. Agora, quem é que criou essa situação? Quem foi? Foi o meu pai, que queria que eu fosse perfeito? Foi a minha mãe, que queria que eu nunca falhasse? Quem foi? Quem é que criou? Foi um professor que me criticou demais? E por esse motivo eu hoje tenho medo de falar em público, hoje tenho medo de abrir uma live. Quem é que criou e como? Ou seja, a situação em si. Por exemplo, eu estava em casa, no quarto, uma discussão e exigiram que eu fosse perfeito. Eu estava na escola, numa sala, fui fazer uma apresentação e criticaram. Onde, como e quem. Isto é extremamente importante porque quando tu entendes a raiz, tu podes arrancar o problema pela raiz. Ou seja, primeiro ponto, entendi o medo. Segundo ponto, entendi onde, como e quem é que criou este medo. Terceiro ponto, ressignificar. O que é ressignificar de maneira bem simples? É dar um novo significado. É tu contares uma nova história ao teu cérebro. Por exemplo, hoje o teu cérebro conta a história de quê? Eu tenho que ser perfeito, eu não posso ser criticado, ninguém me pode criticar, eu não posso desagradar ninguém. Isso é a história que o teu cérebro conta. A partir de hoje, vais ressignificar e dar um novo significado. Ou seja, entender, contar uma nova história. Ei, eu não tenho que agradar ninguém, eu só tenho que agradar a Deus, eu só tenho que cumprir o meu propósito. Eu tenho medo de errar. Era a história. Ei, errar é a escada do sucesso. Quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu chego ao sucesso. Eu tenho medo que me critiquem. Ressignifica. Se eu fizer, vão me criticar. Se eu não fizer, vão me criticar. Se me vão criticar de qualquer jeito, eu quero ser criticado por quê? Por ser pobre ou por ser rico? Por fazer acontecer ou por não fazer acontecer? Vão criticar de qualquer jeito. Tu escolhes a crítica que queres viver. Esse é o terceiro pilar. Ressignificar. Quarto pilar, vais canalizar essa energia. Talvez hoje essa energia, esse medo, impede-te de evoluir. E tu agora vais canalizar para a tua evolução. Eu tenho medo que me critiquem. Não. Eu vou pegar nesta crítica e vou fazer acontecer. Esta energia vai ser para eu prosperar mais rápido. Canalizar a energia para aquilo que me faz prosperar. E último ponto, e mais importante, claro, agir, age. Quanto mais rápido tu agires, melhor. Eu tenho medo que me critiquem. Ok, vou já fazer uma coisa para me criticarem. Eu tenho medo de desagradar os outros. Ok, vou já fazer uma coisa que desagrade os outros. Porquê? Isso vai destravar o teu cérebro, vai desbloquear o teu cérebro. Eu tinha medo que me criticassem. Agora fui lá, fui criticado e não morri. É isso que o teu cérebro vai entender. Eu tinha medo de falhar. Agora eu fui lá, falhei, errei, aprendi e estou vivo. Não tenho mais medo de falhar. Eu tenho medo de desagradar os outros. Fui lá, desagradei os outros e não aconteceu nada. Não tenho mais medo de desagradar os outros. É assim que tu vences os teus medos. Se tu tiveres alguma dúvida, deixa agora aí nos comentários. Se tu quiseres algo mais aprofundado, mais específico, onde tu vais transformar todas as tuas áreas da vida, destravar a tua melhor versão, cai dentro da mentoria. Cai dentro da mentoria, porque tu vais evoluir demais em todas as áreas da tua vida. Lá tu vais aprender a destravar os teus medos,
os teus bloqueios, vais entender o teu real propósito, a tua real identidade, vais construir uma mentalidade de sucesso à prova de medos, à prova de críticas, vais aumentar a tua confiança, a tua coragem, a tua ousadia, vais aprender a definir metas claras para alcançares os teus objetivos mais ousados. Ei, na mentoria, esquece. É um mudar de vida, não é um mudar, é uma transformação. Vais ficar irreconhecível, vais alcançar a tua melhor versão. Se tu tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários, se não, cai dentro da mentoria. Se tu achares que a mentoria é cara, eu não tenho dinheiro para isso, ei, já pensando nisso, eu programei e preparei a mentoria Express, uma mentoria, 2 aulas curtas, simples e diretas, mais baratas, com muito valor agregado. Para quê? Para ninguém ficar de fora, porque o propósito é claro: transformar esta geração, libertar esta geração e fazer esta geração prosperar. Porque uma coisa é bem simples e clara: tudo o que tu precisas para evoluir já está dentro de ti. Só que os teus medos, os teus bloqueios, os teus traumas é que te impedem de evoluir. Tudo o que tu precisas está dentro de ti e nós vamos levar esta geração para outro patamar. Se tu ainda não és inscrito, inscreve-te no canal, partilha com 2 pessoas e eu desejo-te um resto de um magnífico dia. Amanhã vemo-nos de novo.